Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá conferir essa maquiagem verde maravilhosa, inspirada em um vídeo que a maquiadora Tatá Roveres publicou lá no Instagram dela, dessa maquiagem que tá passando aí na tela. Vamos ver se eu consegui. Então, eu inicio com o corretivo da Mais Vaidosa nas cores Sandy e Fair. São dois tons diferentes. O Sandy eu passo logo abaixo da sobrancelha e o Fair eu coloco no miolo da pálpebra, por ser um corretivo mais esbranquiçado. Eu utilizo como base para essa maquiagem, principalmente porque estamos trabalhando com sombras coloridas, né? Então eu quero mostrar a pigmentação real dessas sombras. Vou espalhando aí com a esponjinha, não precisa aplicar muito, já falei para vocês. E logo em seguida eu venho com um lápis. Antes, né, passo um pozinho aí na região da olheira e agora venho com o lápis da Ruby Rose e o diluidor da Fandi. Dou uma passada aí no dorso da mão, é só uma gotinha do diluidor e passo o lápis por cima para ele liberar mais a cor, né? E aí eu aplico esse lápis no canto externo. É assim que ela faz no vídeo dela. Ela mostra que ela utilizou um lápis verde da Quem Disse Berenice, mas não tinha, né, amores? Vamos fazer com que tem. E aí eu utilizei esse lápis como essa base, para fazer essa base para as sombras que vêm a seguir, principalmente porque vamos trabalhar, né, na verdade, com tons mais clarinhos. Vamos começar dos claros para os escuros. E aí eu senti que esses tons da paleta da Morphe, esses verdes claros, eles não pigmentam muito bem. Então, para dar um gás aí, um up nessa pigmentação, a gente utiliza esse lápis como base para sombra. Ele esfuma super bem. Você esfuma com um pincelzinho mesmo de cerdas sintéticas, prefiro, porque aí espalha melhor, né, esse lápis. E aí faz essa base bem de leve e fica bem bacana para a próxima sombra. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel essa sombra, um verde laguna, né? Até parece no vídeo um azul turquesa, mas não é um tom esverdeado. Utilizei o mesmo pincel, esse pincel achatadinho, e aí vou aplicando no côncavo e fechando esse canto externo, né? Em cima desse lápis, que é para selar bem. Mas eu foco a mais a aplicação, né, no côncavo. E aí venho com esse pincel da Mais Vaidosa, um pouco mais fofo, para ir retirando as marcações e esfumando as bordas, caso fique muito marcado. Não é o caso dessa sombra. Vocês estão vendo que ela, assim, pigmenta, mas não pigmenta, né? E aí eu até fiquei assim um pouquinho decepcionada com essas cores da paleta da Morphe, né? Porque Morphe é Morphe, né, gente? A gente tá esperando aí que sejam bem pigmentadas. E aí eu já troquei o segundo tom, né? Já utilizei um segundo tom. Apliquei novamente, aí você percebe que vai fechando, né, o esfumado, já para um tom mais esverdeado. Não é um verde escuro também. É importante a gente fazer esse degradê, deixar esse degradê bem estabelecido, para que ele apareça, né? Para que o verde fique intensificado e se mostre. E aí eu venho com esse terceiro tom da paleta da Morphe também, esse tom mais escuro. Esse é o tom de verde mais escuro da paleta e, assim, não achei tão escuro. E esse pincelzinho menor, porque agora a gente já quer pigmentar, né? A gente já quer deixar esse tom de verde mais pigmentado entrando nos outros tons que eu já deixei ali, os outros verdes, né? Então, utilizei dois verdes para o esfumado e agora eu tô intensificando com esse terceiro mais escuro. E aí eu vim com esse clarinho, esse verde clarinho, esse verde grama, vamos colocar assim. E coloquei só na bordinha mesmo, só pra deixar mais verde. Vocês vejam que eu volto sempre com aquele pincel mais fofo, né? Pra tirar as marcações. Então é sempre importante trabalhar com esse pincel, principalmente porque a gente tá trabalhando com sombras coloridas, né? Que não é tão simples de esfumar. Agora eu venho com esse verde da paleta da Ludurana, que, por incrível que pareça, é mais verde que o verde da paleta da Morphe, gente. Olha aí como ele fecha o tom. Então eu achei interessante utilizar, achei que super se misturou bem, até fiquei impressionada, porque eu achava que ia manchar, poderia manchar, né, essa sombra, por não ser da mesma paleta, mas não foi isso que aconteceu, não tive maiores problemas. Mas percebam, eu sempre tô
esfumando as bordas e misturando as cores para que o degradê fique perfeito. E sempre retornando com o primeiro, segundo, terceiro tom, que é para que esses tons se juntem. E aí no final a gente nem teve uma maquiagem tão esverdeada, né? Foi mais uma maquiagem, um verde azul. É meio confuso. Algumas pessoas provavelmente vão enxergar mais azulado e outras mais esverdeado. Mas aqui eu tô vendo um verde. Um verde fechado, né? Já mais fechado. E aí eu vou pigmentando essa última sombra até eu obter a pigmentação desejada. Na verdade, eu vou aplicando essa sombra até obter a pigmentação desejada. Perdão. E aí vou dando batidinhas no corretivo só para tudo ficar no lugar. Ó. Tá vendo que o esfumado ele não invade ali o canto interno. Ele fica ali dentro do limite. E agora eu venho com a primeira sombra que eu peguei da paleta, aquele verde laguna, né? Aquele verde tom de drink que você toma na beira do mar. Pois é. Toma na piscina? Pois é. E aí eu aplico aí no meio. Já no meio da pálpebra, né? Pra encontrar com o esfumado mais verde, mais esverdeado, mais fechado. E agora eu venho com essa sombra branca, porque no vídeo ela usa uma sombra branca mesmo, gente. E cara, eu fiquei assim impressionada com esse branco. Olha isso. É mais pigmentado do que o verde. Vê se pode isso, gente. Vê se a gente consegue conceber um negócio desse. Não dá, né? A gente até fica meio decepcionado com a paleta da Morphe e aí só quer comprar o Ludurana agora. Então, você tem que tomar cuidado com esse branco. Tá bem alta essa coisa de usar branco aí no canto interno. Achei bem interessante porque não ficou aquele branco assim, né? Que super destacou, mas deu o destaque necessário, né? Ficou bem na medida. É claro que isso é a sua mão que define se você quer mais ou menos pigmentação. E eu vi que ela usava também o Reflects Gold da MAC para fazer essa cintilância. E aí eu utilizei com a colinha da NYX, que pra mim é a melhor cola. Vocês viram que a minha embalagem já tá toda, né, lascada, né, lascadinha. E aí eu aplico com o dedo mesmo, mostrei ali no dorso da mão como eu faço. Tiro bem o excesso e vou ali só na batidinha do dedo. Dá pra você aplicar com um pincel de cerda sintética, não tem problema. E aí eu tô aplicando o Reflects Gold da MAC. É claro que tem substituto, você pode usar Cigana, Bitarro, o que você tiver disponível, mas que seja assim, nesse estilo, Reflect, né? Reflect, sei lá. Que é mais essa cintilância. Não é tanta pigmentação, não é tanta cor. É mais cintilância, é mais brilho. Mas não é aquele brilho grosseiro. Gente, eu tô muito travada nessa narração hoje, sério. E aí no esfumado inferior, eu utilizei o mesmo lápis pra fazer a mesma base que eu fiz em cima. Só que embaixo ficou muito mais pigmentado do que em cima. Não sei porquê. Na verdade eu sei, né? Porque em cima já tem corretivo. Já tinha uma base de corretivo mais clara. Então é claro que o lápis ia clarear, né? E aí vou pigmentando, esfumando até o tom que eu desejo. Ele já tende mais pro azul aí embaixo, vocês estão vendo. E aí eu venho com esse pincel da Ico esfumando tudo e voltando com as sombras que eu utilizei, a mesma sequência, né? A diferença é que eu corto uma ou duas sombras, mas eu inicio com a mesma sombra verde, aquele verde laguna, para ir selando essa parte do esfumado inferior. Eu fiz do mesmo jeito, né? Ela faz assim também no vídeo, mas o dela fica bem mais esverdeado, né? Até porque ela utiliza outros produtos também, outra paleta. E aí eu vim com o segundo tom aí do verde da Morphe. E aí ela utiliza outros produtos, eu fiz só uma adaptação, mas eu achei que assim, a inspiração ficou bem boa. Foi além das minhas expectativas, pra falar a verdade pra vocês. Mas eu gostei bastante, achei que ficou bem legal, vocês amaram também, eu tava super ansiosa pra liberar esse tutorial, tanto que eu estou liberando na sexta, estou adiantando, era pra ir só na segunda, porque eu sei que vocês amaram, eu amei, todo mundo amou, né, gente? E agora eu vim com esse pincelzinho pequeno da Mais Vaidosa, o MV7, ele é um pincel de cerdas sintéticas, mas ele é pequenininho, então ele entra bem aí pra esfumar essa parte inferior. Retoco aí a minha sombra branca, né, no canto interno. Tem que ajustar aí para encontrar com o esfumado inferior. É sempre importante isso, você voltar com a sombra do canto interno para poder retocar, né, essa região aí, na parte de baixo, na parte inferior. Volto com aquele meu verde grama, né, grama de estádio de futebol, para trabalhar só a bordinha mesmo, para deixar justamente para fechar mais pro verde.
E agora eu utilizei aí os cílios da Ana Paula Marçal, é meu terceiro uso, mas antes utilizei o pigmento Clark da Dalla, porque ele é justamente com fundo esverdeado, amarelado, dourado. Ele é tipo um amarelado esverdeado. E aí eu achei que super casou. Aí misturei bem os tons aí, né? Ainda não tinha feito a sobrancelha. Claro que volto sempre com o pincel de esfumar. E agora eu tô aplicando os cílios. Aplico com um dedo mesmo, porque é um cílio grandinho, que encaixa fácil. Eu gostei muito desse cílio, gente. Ele é maravilhoso. É o modelo Alpha, viu? E vocês encontram lá no Shop da Poli, que vende aqui em Manaus. E aí tô retocando só o brilhinho ali, colocando no lugar. Gente, cara, sensacional essa maquiagem. Quando eu olhei lá no Instagram dela, eu digo, não, eu tenho que reproduzir, porque eu tava procurando uma inspiração de maquiagem verde. E agora utilizei aí o delineador líquido da Miss Lari. Gente, eu só falo nesse delineador no Instagram, que não me segue, por favor. Faça esse favor pra mim, sério. Venho aplicando aí só na raiz mesmo do cílio postiço pra esconder a cola. Fazendo aquele delineado fininho, porque eu acho que essa maquiagem nem pede mais nada, viu? Então, e ficou também bem fiel à proposta que a maquiadora colocou lá no Instagram dela, né? Só aí que eu fiz diferente, gente. O verde, ele casa muito bem, ele é uma cor complementar com o vermelho e suas variações. E aí a gente tem um tom de vermelho coral, né? Quase laranjado, aí ficou quase laranja. E aí eu decidi aplicar na linha d'água, fiz o mesmo truque com eu sempre passo uma gotinha do diluidor, que é pra o lápis soltar mais a cor. Eu sempre faço isso, essa é uma dica muito útil. Eu já fiz até delineador com lápis, né? Com lápis bem pigmentado, quando eu quero fazer um delineador colorido. Já fiz com lápis da Candice Berenice, super funciona. Fica bem pigmentado, fora que é a prova d'água, né? E agora eu vim com o mesmo lápis que eu utilizei no olho, utilizei aí também nos lábios. Fiz um contorno bem pobrinho, porque é o seguinte, eu apliquei gloss por cima. E, gente, eu juro, eu não tinha reparado no tom da boca da modelo quando eu optei por esse lápis com esse gloss. Juro, sério. E aí depois eu fui ver que ela também usa um tomzinho coral. Nossa, ficou muito show. E ficou muito lindo. Esse é o gloss da Colos e o lápis da Maybelline. E aí, pra finalizar essa maquiagem maravilhosa, o que eu fiz? Utilizei o pigmento, o mesmo pigmento, como iluminador. Ele fica sensacional, gente. E aí, utilizei o pincel da Dye Makeup, só retocando aí, porque eu já tinha passado. E ele fica, assim, super dourado. Ai, sensacional. Amei essa maquiagem, gente. Agora me diz nos comentários, ficou boa ou não ficou? Usaria ou não usaria? Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!